Você já deve imaginar que várias animações lançadas atualmente têm cenas criadas que poucas pessoas conseguiriam entender. Piadinhas, referências históricas e até frases de duplo sentido são apenas alguns dos detalhes que só os adultos notaram em Gato de Botas 2 e que valem totalmente a pena serem conhecidos por quem ainda não sabe. Como esse show de palavrões que Perrito entrega quando acaba envolvido na batalha de ofensas entre Cachinhos Dourados e Bebê Urso. Perrito conseguiu conquistar todo mundo na internet com seu comportamento doce, tagarela e confiante, típico de um cachorro, ou melhor dizendo, de um gato. Para começar, o seu nome Perro em espanhol significa cachorro, então Perrito seria um cachorrinho, lembrando do quão fofinho ele consegue ser. Após conhecer Gato de Botas na casa da mãe Luna, o doguinho se torna o fiel escudeiro do herói em sua jornada em busca de um desejo. E nessa viagem, Perrito acaba envolvido em uma super confusão e precisa escapar dos vilões. Para distraí-los, começa a criar confusão e fazer com que Cachinhos Dourados e Bebê Urso ofendam um ao outro. É nesse momento que Perrito entrega uma das cenas mais chocantes, cheia de palavrões que precisam ser escondidos do público mais jovem. Para isso, a equipe escolheu apenas uma palavra, mas quem tem um vocabulário um pouquinho mais pesado consegue notar que se o filme não fosse infantil, a gente teria alguns palavrões bem mais pesados que o que vimos. Vocês são um bando de cabeças duras, farejadores de mel, lambe bosta, cabeça de bosta, cheira bosta, come bosta, filhos da bosta e metidos à besta. E é nessa cena que vemos outro detalhe que só os adultos notaram, e esse é especial, porque só é possível descobrir o real significado em inglês. Durante a discussão com o Bebê Urso, Cachinho chama o urso de várias coisas bem ofensivas, e uma delas, em especial, o irrita mais que as outras. You're a daft, fat, slow thinking, no reading, Lyme disease, flea-ridden, dingleberry bear. E se você tá pensando que Melequento não é tão ruim quanto ele fez parecer, vai ficar surpreso ao saber que em inglês, Cachinhos diz que ele é um dingleberry. Embora possa significar um fruto silvestre, a palavra normalmente é utilizada para falar de uma pessoa estúpida ou um pedaço de cocô preso. Como se isso não bastasse, ainda tem muito mais. Muitos fãs apontaram que Cachinhos teria feito uma ofensa ainda maior e que seria uma gestão de algo que não podemos falar aqui, mas que significaria que o Bebê Urso estaria compensando o tamanho de algo. Essa aqui é direto do túnel do tempo. Logo depois de derrotar um monstro de pedra na primeira fase do filme, Gato de Botas é ovacionado pela população local e pergunta pra tela: You're still here? Essa frase pode parecer comum para algumas pessoas que assistiram, mas os adultos devem ter lembrado de um clássico dos anos 80, Curtindo a Vida Adoidado. O filme já foi referenciado em centenas de outras produções da cultura pop, como Todo Mundo Odeia o Chris. Chris, Sim. ainda está aqui? E Deadpool. Vocês ainda estão aqui? Mas raramente alguma animação mostra essa cena de forma tão clara quanto vemos em Gato de Botas 2. Por isso não é surpresa que essa seja uma referência criada especialmente para adultos de plantão, que não perdem nenhum desenho. Confiram como era a cena original. Ainda estão aí? E para quem gosta de recomendação de filmes, Gato de Botas 2 garantiu uma lista de filmes clássicos, que você talvez não conheça, mas que os boomers de plantão devem ter assistido várias vezes na TV. Começamos com uma especial. Quando o Perrito escapa dos ursos e Gold, eles acabam presos em uma armadilha para urso gigante, e um deles acaba falando abelhas não, mas no original ele diz not the bees. Essa frase pode parecer normal para vocês, mas se tornou um meme há quase 2 décadas em O Sacrifício, remake de 2006 com Nicolas Cage de outro clássico, O Homem de Palha, de 1973. E se você não conhece Nicolas Cage, saiba que precisa conhecer. Com diversos filmes bem conhecidos, o ator é notório por seus momentos, digamos, peculiares, em que ele surta e acaba gritando coisas estranhas e memoráveis. Em O Sacrifício, ele é atacado e passa por maus bocados com abelhas. É nesse momento que ele grita, "Not the bees", criando um dos trechos mais engraçados do cinema. Oh, no, not the bees! Not the bees!
Mas espera aí que as referências aos clássicos não são poucas. A bolsa de João Trombeta é igual ao que Mary Poppins usa no filme de 64. A cena final de João Trombeta também é especial, sendo a mesma de O Exterminador do Futuro 2, de 1991. Até mesmo o Homem de Ferro, de 2008, entrou na brincadeira. E você, notou mais alguma? Eu entendi a referência. Se você viu o filme, sabe que o Gato de Botas perdeu 8 de suas 9 vidas. Todas de formas bem pouco ortodoxas. O bichano descobre que está prestes a morrer em uma clínica veterinária em uma cena icônica, cheia de referências e com algumas piadas, especialmente criadas para o público adulto. Uma das mais marcantes talvez seja essa cena aqui, em que ele conta quantas vidas perdeu. Sua segunda morte foi bem emblemática, porque ao que tudo indica, Botas estava jogando pôquer com pitbulls e trapaceando quando os cachorros se irritaram e decidiram dar cabo nele. O que só adultos sabem é que ela foi baseada nas artes de Cassius Marcellus Coolidge, que mostra os caninos jogando pôquer. Parece que a equipe foi longe para trazer referências para o filme, não é mesmo? Tão longe que acabou trazendo alguns momentos com sentido duplo que dificilmente vão ser esquecidos tão cedo, como aquela do bar no início do filme, segundos antes do protagonista conhecer o lobo. Botas está sentado em uma mesa de bar reclamando do médico veterinário que o atendeu, quando o barman que o serve diz que é a saideira, e essa o público mais 18 conhece. Saideira, pra quem não sabe, é a última rodada de bebida de um bar que tá prestes a fechar pra noite. É nesse momento que o gatuno pede leite um purinho, direto da manga, uma clara referência a álcool, não a leite. E como se não bastasse, a cena tem alguns detalhes obscuros escondidos, porque Gato de Botas bebe 8 copos de leite, e quando vai tomar o 9º ele para. Seria essa uma representação das vidas perdidas de Botas, e como agora ele tem a chance de viver essa com mais intensidade? Comenta aqui embaixo o que você acha. Quase no final do filme somos surpreendidos com uma cena bastante íntima de Botas e Kitty. Os dois gatos possuem uma longa e intensa história no passado, e ficam o filme inteiro comovidos pelo tempo que passaram juntos. No entanto, quando vemos interações românticas entre eles no fim da animação, não esperávamos que fosse tão sugestiva quanto a forma que os dois se olham quando suas mãos se tocam ao pegar o mapa ao mesmo tempo, revelando que talvez eles tenham assuntos bastante privados para tratar. Sendo um conto de fadas, Gato de Botas sempre faz referências a outros contos de fadas de sua época. Pra quem não se lembra, em Shrek, acontecia a mesma coisa, e os criadores não perdiam tempo de colocar algumas frases ou personagens divertidos sempre que podiam. Aqui temos os 3 ursos e cachinhos dourados, João Trombeta, Lobo Mau, Cinderela, Aladim e até mesmo Pinóquio. E esse foi com toda certeza um dos favoritos da equipe, porque ganhamos tantas referências em Gatos de Botas 2 que vai demorar um tempo até todas serem descobertas. A maior e talvez mais importante é o inseto ético, que Jack Horner, ou João Trombeta nas lendas originais, carrega no ombro. Ele foi inspirado no grilo falante que tentou colocar juízo na cabeça de Pinóquio. E não era exatamente isso que ele estava tentando fazer com Jack. Só que essa tarefa é um pouco mais difícil, e o inseto ético tem mais um easter egg que só os adultos de boa memória notaram. E pior, só na dublagem americana. Sua voz lembra muito a de James Stewart, ator de A Felicidade Não Se Compra, onde interpretou George Bailey, um banqueiro que passa a vida ajudando o próximo e sendo uma pessoa ética em tudo que faz. Então, quando alguns adultos escutaram um inseto ético, tiveram certeza que a referência era proposital. Muitas pessoas notaram semelhanças entre a história do Gato de Botas 2 e Logan, um dos filmes para super-heróis não muito recomendado para crianças. Em Logan, temos um velho herói afastado do mundo, Wolverine, que tá com medo de morrer, mas que precisa enfrentar a morte para proteger as pessoas que ama. Já Botas é um antigo herói que passou por problemas e agora tá aposentado e afastado de tudo, com medo de acabar com sua última vida. Ele vai precisar sacrificar tudo para proteger as pessoas que ama, e os próprios personagens são bem parecidos, como ter orgulho de como lutam bem e utilizar armas afiadas em suas lutas.
a espada de Botas e as garras de Wolverine. E ambos os filmes escolhem um detalhe bem claro para mostrar como os personagens envelheceram. Os dois deixam a barba crescer. Embora Gato de Botas tenha seu próprio conto de fadas, foi em Shrek que ele ganhou força na atualidade e teve suas principais características desenvolvidas. Por isso não é surpresa que diversos elementos da maior franquia da DreamWorks também apareçam no filme. Já fazem alguns anos desde o lançamento do último Shrek, então o público mais jovem talvez não tenha ouvido nem falar do ogro. Por isso, muitos dos easter eggs preparados podem acabar passando despercebidos do público infantil. Começamos com uma das mais emblemáticas, o surgimento do biscoito de gengibre de Shrek, que estava com um gato quando ele morreu queimado em um fogão. O Pinóquio de Shrek também aparece aqui como rival do João Trombeta no Showbiz, enquanto canta e dança em um palco. Ao final, os personagens até indicam que podem retornar para tão distante, lar de Shrek e toda a sua turma. Porém, essas são apenas alguns deles. Quando Botas começa a imaginar todas as suas vidas passadas e as pessoas que ama, ele pensa nele, Shrek e Burro caminhando juntos por uma ponte, momento recriado a partir de uma cena de Rei Leão. E também vale lembrar da icônica frase, "Eu rio da cara da morte", que também voltou a aparecer exatamente quando a morte tá falando com o gatuno. Diferente do que muitos imaginam, nem todas as cenas de adultos incluídas na animação são necessariamente piadas de duplo sentido. Algumas montagens trazem temas pesados que apenas pessoas mais maduras têm experiência ou podem compreender a importância dela. Como o momento em que Botas tem uma crise de ansiedade ao notar a proximidade da morte. Essa talvez seja uma das cenas mais importantes do filme todo, porque coloca o gato como alguém vulnerável, passando por problemas reais e que de fato precisa de ajuda para superá-los, assim como nós podemos precisar. Gato de Botas 2 ainda traz representações autênticas e acessíveis, isso de como é a ansiedade, como ela tá ligada à depressão, entregando momentos delicados que valem a pena ser conferidos, mas que nem todo mundo vai entender. Outro tema pesado tratado no filme que poucas pessoas vão conseguir entender é a própria morte. Raramente as crianças pensam no peso da morte em seus dias. Por isso, quando o Gato de Botas 2 trouxe um roteiro onde a morte está presente a todo momento, muitos questionaram se isso daria certo. Não só funcionou, como serviu para mostrar algumas reflexões bem sérias a respeito, sem ofender ou tornar o tema tão horrível. O filme mescla um dos vilões com o nosso dia a dia e apresenta a morte como uma realidade inevitável, mas que não pode afetar nossa vida. E essa talvez seja a maior lição do filme, direcionada justamente para os adultos, a de que a vida é breve para todo mundo. Por isso, cada momento deve ser aproveitado e vivido com intensidade. Mas e aí? Notou mais algum momento para adultos no filme que a gente não comentou aqui? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho porque ainda tem muita coisa para você saber sobre Gato de Botas 2.